Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Vamos fazer uma revisão de história aqui, já começando no segundo capítulo. Segundo capítulo de história, nós já vamos já para a página 29, onde está falando aqui sobre o Big Bang. Big Bang, gente, em inglês significa grande explosão. Tá vendo aqui negritozinho, ó? Big Bang, a pronúncia é Big Bang. Em inglês significa grande explosão. Muitos povos, durante muito tempo, tentaram explicar como surgiu, né, o planeta, como surgiu o Sol, as estrelas, o mar, os seres humanos. E a maioria das vezes as pessoas explicam, os povos explicam baseado em sua religião, inclusive o cristianismo, né? Mas a ciência, né, porque a gente está numa escola que é baseado em dados científicos, a gente estuda por esse lado, né? Que o ser humano ele surgiu, não foi por criação, foi uma forma de aparição, né? As células foram se desenvolvendo, surgindo bactérias, protozoários, que isso daí já é dentro da área da biologia, né? Eu já começo a falar a parte já dos primatas, né? Os primeiros hominídeos, os primeiros grupos humanos que apareceram sobre a Terra, né? Eu não explico bem essa parte aí já da criação, lá no começo da criação, não, do surgimento das células, dos protozoários, dos pequenos micróbios, né? Que foram se desenvolvendo até da origem a esses animais que nós conhecemos hoje. Essa parte eu não explico, né? É, então, é baseado nesses fatos, né, nesses fatos, desses dados científicos que a ciência tenta explicar, né, a origem do universo. Então, Big Bang significa grande explosão, né? Você vai ver isso aí, dá uma estudadazinha sobre essa página 29 aí. Gente, tem outro ponto aqui interessante que é isso aqui, ó. É esse aqui, ó. Na página 31 tem aqui o período paleolítico. O período paleolítico, gente, foi um período marcado é, pelo nomandismo, né? O homem utilizando as pedras, né, como instrumentos de corte, como forma de conseguir comida, conseguir alguma coisa. O homem não conseguia fabricar instrumentos ainda da forma que ele veio a fabricar no Neolítico, no período Neolítico. Nessa época, que a gente também chama de Idade da Pedra Lascada, os homens eles viviam da caça, da pesca, da coleta de alimentos, coleta de raízes, né, consumo de folhas, de frutos, de peixes, né. Esse período foi caracterizado como um período do nomadismo, em que o homem vivia de um lugar para o outro, né. Ele só ficava num lugar enquanto tinha comida. Quando acabava a comida desse lugar, ele já partia para outro lugar. Então, um homem que vivia nessa situação, ele era nômade. No momento em que o homem passa a viver em um local fixo, em que ele não sai mais dali, ali ele constrói uma casa, ali ele constrói uma vila, né? Vai nascendo as cidades, tal. Nesse momento aí a gente chama de sedentarismo, no momento em que o homem passou a ser sedentário. Só que só foi no período neolítico, né? Período em que o homem passou a ser sedentário, né? Ele começou a viver no mesmo local, beleza? Deixa eu dar uma pausazinha aqui para me procurar só outro conteúdo legal aqui. Gente, falando bem rapidinho desse tema aqui, ó. O domínio do fogo. Quando o homem descobriu o fogo, ele passou a utilizar o fogo como uma coisa essencial para ele, né? Provavelmente o homem descobriu o fogo através de um incêndio, de um raio, que provocou um grande incêndio e matou muitos animais, inclusive seres humanos. E ele passou a utilizar esse fogo, ele passou a conhecer como fazer esse fogo acender, certo? Com pedras, com a fricção de galhos um no outro, né? Então, ele utilizou esse fogo como instrumento para cozinhar seu alimento, como instrumento para se defender, para afugentar os animais, para se esquentar, para iluminar. Então o fogo teve muitas utilidades, né? Mais na frente, na idade dos metais, o homem vai utilizar o fogo para derreter o ferro, o aço, né? E produzir algum instrumento, né? As pinturas rupestres, ó, aí ainda, isso que eu acabei de falar, gente, é na página 30, certo? Ainda na página 30 tem as pinturas rupestres, e quando os homens começaram a desenhar no período neolítico,
O que eles viviam, né? A convivência deles com os animais, com os outros os amigos dele, o povo que vivia nas aldeias, o povo que vivia nas cavernas com eles, né? Passaram a desenhar nessas cavernas. Então isso a gente chama de pintura rupestre, a arte rupestre, né? Provavelmente o homem não desenhava de uma forma artística, né? Para ser lembrado, mas provavelmente para comunicar algum fato, desenhava talvez por prazer, o prazer de ficar ali desenhando, não com um sentimento artístico, né? A parte que eu acabei de falar, ó, sobre o sedentarismo, o homem que passou a ser sedentário, passou a morar nos locais fixos, foi o período neolítico, né? A idade da pedra polida, quando ele passou a utilizar, fazer com que a pedra fosse polida, né? Esfregava a pedra uma na outra, pegava uma pedra e polia outra pedra com esta pedra para poder ficar afiada para utilizar como faca, como ponta de lança. Depois ele passou a utilizar também o osso, não, né, como ponta de lança, como faca, como agulha para fazer as suas roupas, né, cortar carne, conseguir alguma coisa, né. Gente, eu queria que vocês voltassem aqui para a página 30 e vocês olhassem aqui, ó, hominídeo, o primeiro ser humano. Os seres humanos, gente, e algumas espécies de macacos têm o mesmo ancestral, certo? Ancestral comum. Quando você faz o teste do DNA, você vê que 98% dos macacos, né, seres humanos e macacos são iguais. Enquanto quando você compara outro gênero, por exemplo, do homem de um rato, do homem de uma cobra, a semelhança é 3%, é 4%, entendeu? A partir dessa declaração, né, no caso, continuando aqui a leitura, seres humanos e algumas espécies de macacos têm o mesmo ancestral comum, declarou Charles Darwin em 1871 no seu livro A Origem do Homem, né, um livro muito importante lançado em 1871. Ele também lançou um livro chamado A Origem das Espécies, né, só que foi em 1878, se eu não me engano. Mas esse daí foi em 1871, Origem das Espécies, Origem do Homem, né? Então não pode esquecer disso aí, né? Os fósseis desses homens, inclusive eu até levei para a sala de aula, né? Alguns fósseis, alguns ossos de animais, que eu não posso levar osso de homem, né? Para vocês verem como é que funciona, como é que era, né? Mais ou menos, como é que eles estudam o osso, como é que eles sabem que o osso é mais velho, o osso é mais novo e tal. Então a partir dessas arcadas dentárias eles começaram a descobrir como é que é a idade, o macho, fêmea, o que aquela pessoa se alimentava, tal. Na época de Charles Darwin não tinha toda essa tecnologia, né? Apenas observação a olho nu, né, que ele fazia. Mas mesmo assim esse cara descobriu várias coisas. Aqui foi uma charge, né? Uma forma do pessoal criticar ele, né? Fazer tipo críticas às descobertas dele, comparando ele a um macaco, querendo dizer que ele tinha vindo do macaco, mas nós seres humanos não, somente ele, né? Então o povo ironicamente fazia essas charges para ele, né? Gente, eu tinha falado aqui sobre a pintura rupestre, né? Só lembrando aqui que a pintura rupestre na página 32, certo? A arte rupestre na página 32, a arte rupestre ela foi feita no período neolítico, no período em que o homem já tinha um entendimento sobre muita coisa, né? O homem já tinha começado a morar fora das cavernas, já estava construindo as primeiras aldeias, né? Já tinha várias espécies de homens que já conhecia o fogo, já tinha casas que eram construídas feitas de palha, outras feitas de pedra, de barro, pau com barro, né, de palhas. Então, existiam as cavernas, existiam, né, mas já nesse período aqui, já o homem já plantava, já colhia os seus alimentos, ele já criava alguns animais, já tinha começado a domesticar o cachorro, o porco, né, a ovelha, o gado, né? Provavelmente para alimentação, o cachorro provavelmente para ajudar a caçar alguns animais que eles ainda caçavam, né? Gente, agora nós vamos falar aqui já da parte do Egito, né? Entrando no terceiro capítulo, entrando aqui na parte que fala de Faraó, né? O faraó mais famoso, sepultado no Egito. Não sei se vocês lembram, né? O faraó Tutancâmon, a gente até comentou sobre ele, né? Um faraó que foi muito importante no Egito, porque a gente encontrou, né? Os estudiosos encontraram
a tumba dele, né? Encontraram também uma câmara, que é tipo uma sala, né? Cheia de objetos. Eu até falei na sala para vocês, vários objetos valiosos feitos de ouro, principalmente ouro, né? Então, Tutancâmon foi o faraó mais importante do Egito, por conta dele ter assumido o trono muito jovem, mesmo tendo morrido muito jovem também. Ele construiu muita coisa, fez do Egito uma nação muito poderosa, né? Inclusive o Egito estava no auge de conquistas de muitas terras, né? Outro ponto aqui importante é a gente ver como é que funcionava a questão da política no Egito. Gente, as terras do Egito não era do povo, né? A terra era do faraó, era do Estado, né? A maior autoridade da sociedade egípcia era o faraó, que contava com o auxílio de vários funcionários. Inclusive, gente, quando o faraó morria, aqueles caras que faziam a proteção dele, eles também eram mortos para ser enterrados junto com o faraó, não na mesma tumba, né? Mas ao redor da tumba, assim, uma distância boa, para quando o faraó viesse à vida de novo, que eles acreditavam na vida após a morte, né? Aquele povo que protegia ele nessa vida também protegia ele na outra vida também, entendeu? E todos os objetos pessoais dele, punhal, lança, flecha, arco, espada, essas coisas que ele tinha, tudo era colocado lá do lado do sarcófago dele, entendeu? O faraó era cultuado por toda a população como se fosse um deus vivo, né? O filho de Horus, né? Deus do céu, o faraó. Acreditavam os egípcios, né? Era capaz de controlar as forças da natureza, como as cheias do Nilo, as colheitas e tal. Por isso dizia que o governo do Egito era uma monarquia teocrática. O governo do Egito, gente, era um tipo de política, era um tipo de monarquia teocrática. Teocrática porque acreditava em Deus, né? Deus era que controlava tudo, diferente daqui do Brasil, que é um país, é uma república laica, né? Em que na igreja a religião não tem interferência alguma, entendeu? Mas lá não era república, lá não era democracia, lá não era império, lá era uma monarquia teocrática, certo? Gente, outro ponto que vocês devem olhar direitinho, examinar, é na página 49. Tem hieróglifos, a escrita sagrada. A escrita hieróglifo, gente, era uma escrita, uma das três, né, das três escritas que os egípcios tinham. Essa escrita era uma escrita falada somente pela nobreza, né, feita somente pela nobreza, pelos escribas, aquele povo mais importante do Egito. Significava escrita sagrada, né, escrita dos deuses, né. O hieróglifo, gente, passou muitos anos para nós aqui, a sociedade ocidental, né, os pesquisadores poder entender, né. Graças a Deus a gente encontrou uma pedra, que foi a chamada Pedra da Roseta. Inclusive foi até Napoleão Bonaparte que encontrou essa pedra. E essa pedra tinha um texto escrito em três idiomas. Escrito em latim, escrito em grego, que eles também sabiam falar o grego, e outro idioma. Aí depois foram ver documentos egípcios, tinha também essa mesma letra, né? Aí foram juntando, comparando uma coisa com a outra, até que descobriram que essa letra era uma letra hieróglifa e até que fim eles conseguiram traduzir, né? Conseguiram não somente traduzir, conseguiram entender a escrita hieróglifa. Né? Tem pouco mais de 200 anos que a gente passou a entender a escrita hieróglifa dos egípcios, né? E os egípcios, gente, eles escreviam isso em papiro. O papiro era um papel retirado de uma planta que eles escreviam os acontecimentos da história, né, deles, né? Era um papel retirado, eu levei até para a sala de aula, mostrei a vocês um, né, que meu pai trouxe do Egito, mostrei para vocês lá na sala de aula esse papel que inclusive hoje lá no Egito é até comercializado, né? Aqui na página 100, que página 100, rapaz? Página 100 aqui é no PDF. Não é na página 100, gente. É na página 50, pessoal. Página 50. Mostra que os egípcios eles tinham várias divindades, gente. Eles acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. Certo? Quando o egípcio morria, gente, aqui na página 50 ainda, né? Sobre o politeísmo, eles iam para o tribunal de Osíris. No caso, era encontro do deus Anubis, né? O deus Anubis, ele ia lá, pegava o coração da pessoa, lá depois que a pessoa morria, e comparava com o peso de uma pena. Se o coração da pessoa fosse mais pesado que a pena, a pessoa ia
ia ser punida, né? Esse mais da frente aí é Osíris, né? A pessoa, gente, quando morria no Egito era embalsamada, era mumificada, né? A pessoa era mumificada. O processo de mumificação, gente, era um processo muito interessante, viu? Porque a pessoa era salgada, colocava disso depois de morto, né? A pessoa era colocada no sol durante 70 dias ou 40 dias. E lá, gente, nesse processo de embalsamamento, era tirado as vísceras da pessoa, tal, o cérebro, para poder ficar mais fácil armazenar. E feito um enchimento com folhas, com pó de madeira, é, com licores, né, para a pessoa ficar cheiroso. Depois do sol, era passado resina, depois enfaixado, e a pessoa era colocado no sarcófago, né? Tinha três tipos de embalsamamento, né? O de pobre, de classe média e o do rico. No caso do faraó e dessas pessoas mais importantes, né? Pois bem, gente, a gente finaliza aqui essa parte que fala da mumificação é na 51, viu? Pois bem, a gente termina aqui a nossa revisão e eu espero que vocês tirem a nota boa na prova, a nota excelente. Já são 5h31, gente, eu estou absurdamente cansado. Tá faltando um vídeo ainda do sexto ano, já gravei 7 vídeos. Tá faltando um vídeo de geografia de vocês ainda. Vocês curtam o canal, gente, compartilhe, comente, ajude o canal aí, se inscrevam no canalzinho da gente aí, gente, porque eu faço essas aulas de graça, certo? E eu preciso continuar com esse trabalho, gente, porque é muito importante, não somente para mim, mas para vocês também, viu? Vocês poderem alcançar notas melhor na prova. Essa revisão ela é mais resumida, certo? Então eu espero que vocês tirem nota excelente, viu, gente? Valeu!